Pessoal, hoje a gente vai entender a formação da copa de um bonsai e como ramificar seus galhos, tá bom? Vamos lá, depois da vinheta a gente começa. Vamos lá, pessoal, eu trouxe aqui para vocês alguns tipos de galhos de planta para mostrar detalhadamente como funciona a ramificação das plantas e assim com a poda, como você conduzir a ramificação e consequentemente com o tempo fechar a copa de seu bonsai, que é o que todo mundo quer, né? Aqui tem um tipo de galho, aqui é o ligustro, tá bom? Observem que o ligustro tem uns pares de folha paralelos, ou seja, aqui tem os pares de folhas que saem ao mesmo tempo. Se você quiser, quando você fizer uma poda aqui, por exemplo, entre esses dois galhinhos aqui, o que é que acontece? Nas axilas das plantas ficam as gemas florais, as gemas onde vão surgir novos galhos, são as gemas latentes. Então você faz essa poda aqui, com o tempo, consequentemente, dessa folha aqui nasce um galho e dessa folha nasce um galho. Então se você tem no ápice do seu bonsai um galho assim com duas plantinhas, você poda, ele vai bifurcar. Podou de novo, cada um dos dois galhos vão bifurcar. E assim você, com o tempo, vai fechando a copa. Olha outra coisa curiosa aqui no ligustro também, nesse caso aqui. Se vocês olharem, nesse cantinho aqui já tem dois galhinhos que surgiram naturalmente, exatamente onde eu disse, nas axilas das folhas. Então aqui, se você quiser que esse broto tenha um crescimento rápido, você vem aqui, simplesmente arranca essa folhinha e chega nesse outro canto aqui, tá vendo? Arranca essa folhinha. Esses dois galinhos aqui vão, ganhar força e vão crescer, tá bom? Isso tem a ver com dois hormônios que eu vou explicar depois a vocês no final desse vídeo, então não saia, tá? Isso aqui é um ligustro só para vocês mostrarem. Isso aqui é um galho de jabuticaba híbrida. Aqui também tem um exemplo, na axila da planta nascer um galho. Então se a gente quiser que esse galho aqui dispare, basta tirar aqui essa folha que ele vai disparar. Mas olhem como funciona também aqui. Ela tem pares paralelos de folhas. Então da mesma forma, você vem aqui, se quiser que bifurque aqui, você corta, ela vai sair um galho para cada lado. Existe outro tipo, como aqui, por exemplo, tanto no humus chinês, no piteco ou na caliandra. Essa aqui é a caliandra surinamense, tá? Percebam aqui, nessa aqui, que diferente das outras, as folhas são alternadas. É uma folha do lado direito, tem um espaço, a folha do lado esquerdo, a folha do lado direito, a folha do lado esquerdo. Então, se você tiver com sua copa, tiver um vazio do lado de cá, como é que você vai conseguir preencher o galho? Você pode aramar, evidentemente. Mas se você quer preencher uma parte que está aqui na copa, que está vazia, você chega acima dessa folha e corta aqui. Porque aqui vai brotar a gema latente, vai surgir um galho e você vai conseguir fechar essa área. Então, se você quiser que o galho venha para o lado de cá, você vem e poda aqui. Se quer para o lado de cá, você poda aqui. Então assim você vai conduzindo com poda a ramificação. Uma coisa que você pode fazer, se quiser uma bifurcação, é poda essa folhinha aqui no pecíolo, que é esse pauzinho que fica aqui na ponta, das duas. Então você vai estimular que os dois brotos aqui, as duas gemas latentes, ramifiquem, tá? Então você vai ter um galho para cada lado. Preste só atenção para entender as folhas. Isso aqui serve no piteco, olha. A folha do piteco é aqui meio composta. Ela tem como se fosse um par de folhas, 2 e 3. Mas tudo isso aqui, todo esse conjunto no piteco, por exemplo, é uma folha só. Não adianta você podar aqui esperando que isso aqui bifurque, tá? Não adianta, deixa eu botar no branco aqui, não adianta podar aqui esperando que bifurque, porque a folha do piteco é essa aqui composta. Então você, se quiser ramificar o piteco com poda, você chega e tira nesse pauzinho toda a folha do piteco, tá? Nas folhas que forem dessa forma. Algumas espécies têm isso,
Essa é a folha inteira dele. E não cada coisinha dessa é uma folha, tá bom? Eu vou agora falar de dois hormônios que são indispensáveis para a formação da copa. Vejam aqui na ponta, isso aqui é uma jabuticaba aí, é de semente que eu plantei, eu tenho algumas delas, mas para mostrar a vocês o seguinte, olha, na ponta dessa jabuticabeira aqui, deixa eu aproximar dessa planta. Percebam aqui na pontinha, esse último biquinho dela aqui, isso é a gema apical, tá bom? Esse pontinho aqui, ó, essa gema apical. Aqui existe a produção muito grande de auxina, que é um hormônio que faz com que a planta tenha um crescimento, ela tem uma divisão celular enorme e faz com que a planta cresça. É exatamente por isso que com as auxinas em cima as plantas vão crescendo. Esse é um hormônio predominante na planta. Mas imagine que você tem aqui uma copa feita num bonsai e está aqui um galho desse jeito. E você quer estimular a ramificação mais perto do tronco. E você não quer, nesse momento, podar o galho. Uma forma de você conseguir isso também é você tirar essa ponta do galho aqui, ó. Consequentemente, tirando esse biquinho onde está uma grande produção de auxina, né? Tá bom? O que é que acontece? Com a retirada disso, a planta vai ter um estímulo maior de produzir citocinina, que é o hormônio que faz com que ela tenha ramificações, não para cima, ramificações para os brotos traseiros, tá? Existe um canal aqui no YouTube chamado Bonsai e Ciência, onde isso é muito bem aprofundado. Vocês vão poder entender isso detalhadamente. Eu estou mostrando aqui para iniciantes entenderem. Então, com a retirada dessa ponta aqui do ápice, vai ter a diminuição de auxina e vai começar a produção de citocinina. Então, o estímulo para que esses galhos de trás ramifiquem vai ser maior. Você pode começar a ter brotação em vários desses galhos, tá? Agora eu vou mostrar a vocês, na prática, em 2 plantas ou 3, como é que isso pode acontecer, para vocês entenderem e verem como conduzir uma copa na prática e com o tempo você formar a copa do seu bonsai, tá bom? Vamos lá comigo. Pessoal, vamos lá, ainda aqui com essa jabuticaba, tá? Só como representação, isso é uma muda, mas imagine que você tem um bonsai aqui que você quer já formar a copa, tá? O que é que eu faço aqui? Eu vou fazer essa planta para manter proporção, ela tá fininha, então eu vou querer uma plantinha baixa. Então, ó, o que é que eu faço aqui, ó? Eu venho aqui e toro aqui e toro aqui, tá? Isso como exemplo, pessoal. O que é que vai acontecer? Esses galhos que estão aqui, todas as gemas latentes que tem vão brotar. Com o tempo eu posso aramar, ela tem um tronco duplo, essa plantinha, ó. Ela nasceu aqui embaixo, um tronquinho duplo, ó. Posso tirar depois, ou posso simplesmente aramar e puxar. Então isso aqui depois vai brotar. Lembre o que eu sempre digo, primeiro fica feio, para depois ficar bonito, tá bom? Beleza, isso aqui é uma mudinha e tudo. Agora a gente já tem aqui um pré-bonsai mais adiantado, ó. É uma jabuticaba também. Uma jabuticaba híbrida, estão vendo? Pode ser que eu reduza ainda essa planta, eu estou vendo, mas eu quero mostrar a vocês. Vamos lá, na prática. Deixa eu tirar essa mesa só para vocês verem. Vejam. Esse galho aqui, ó. O que é que esse galho tem? Se vocês olharem, ele está com ramificação aqui só lá na ponta. Poxa, mas eu não quero... Eu quero deixar ele crescer, eu quero que ele engrosse ainda. O que é que eu posso fazer? Eu posso ir lá na ponteirinha dele, onde está aquele hormônio que eu falei, as auxinas, e corto as ponteirinhas, porque vai estimular que ele tenha retração nessas brotações. As brotações vão começar a recuar, ele vai brotar nas gemas latentes que estão para trás, tá? Aqui, ó, folhinha nova. Estão vendo aqui? Aqui tá aquela concentração. Então você vem e corta. E aí as ramificações vão começar a vir para trás. No ápice dela, que não está aqui, ele tem que fechar. Então eu vou lá no local que eu quero conduzir o direcionamento do galho. Nesse caso ela tem as folhas paralelas, eu corto, ela vai bifurcar.
E aí com o tempo, essa copa vai se fechando e a gente vai construindo melhor a estrutura do bonsai, tá bom? Eu não vou mexer nela agora, que é uma planta que eu quero ainda deixar crescer bastante para poder trabalhar, mas só para vocês entenderem como é que é isso, tá? Eu vou pegar uma outra planta agora, que é uma oliveira, e vocês também vão poder observar o que eu falo de primeiro ficar feio para depois ficar bonito. Vamos lá, depois da vinheta. Agora aqui, pessoal, ó, isso é uma oliveira que eu tenho há um tempão, botei nessa bacia para ela dar uma crescida bacana, ó. É uma planta ainda para crescer bastante, mas é uma planta que eu tenho muito carinho, uma planta com movimento muito legal, ó. Olha aí. Estão vendo? O que é que eu vou fazer com essa planta? Eu deixei os galhos crescerem livremente, ela crescer livremente por um tempo para engrossar. Mas eu quero agora reduzir, compactar essa planta. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer essas podas para reduzir e estimular a formação e fechar futuramente a copa. Tá bom? Então esse galho que saindo aqui bastante, eu venho aqui e dou uma podada. Esse outro galho aqui também, vou podar aqui para vocês observarem. Fazer uma poda geral. E depois a gente detalha aqui onde estão as gemas latentes para vocês observarem, tá? Essa hora aqui, pessoal, que você tem que observar aquilo que eu falei, de onde podar, para ver para onde você vai jogar a ramificação e, consequentemente, para onde você vai jogar galhos e ramos para fechar a sua copa, tá? Essa é a hora de observar exatamente isso. Esse galho vai dar para ver bem, ó. Vejam só. No galho que eu cortei, se você olhar aqui nesse tronco, mesmo que não tenha folhas aqui, você vai ver, aqui você vai ver que tem uns pontinhos, como se fossem umas verrugazinhas. Isso aqui também são gemas latentes. Aqui para baixo não tinha folha. Eu cortei e ficaram alguns desses pontinhos. Aqui também vai brotar, tá? Eu vou mostrar essa planta futuramente depois, quando eu for atualizar. Mas não só onde estão as folhas é que tem essas gemas latentes, tá? Observem a planta, olhem de perto, entendam o funcionamento dela. Que aí sim você vai ter sucesso. Observação importantíssimo no bonsai. Bom, coisinha rápida aqui, mas olha como a planta já vai mudando e tendo um caráterzinho, né, mais de cara aqui logo, mais proporcional. Vejam a diferença. Rapidamente, né, uma poda super simples e rápida. O que é que vai acontecer? Onde tem essas gemas latentes, elas vão brotar. Onde eu direcionei a bifurcação, de acordo com a folha ou com o broto floral, ela vai ramificar. E aí, com a sequência de podas, é que você vai chegar com o tempo a formar toda a sua ramificação primária, secundária, terciária e quaternária, o que seja, e vai conseguir a folhagem necessária para preencher a copa da sua planta, tá? Olha aqui a diferença já, que bacana, dessa plantinha. Tá bom? Se você tiver qualquer dúvida, qualquer questionamento sobre esse vídeo, sobre qualquer outro, pode comentar aqui, que eu respondo para vocês, tá? Agradeço todo mundo que ficou até aqui. Se puder, curta o canal. E no próximo vídeo a gente se encontra, pessoal. Até a próxima.